Pessoal, continuando então a nossa revisão aí sobre vetores, agora a gente vai dar uma olhadinha em propriedades do vetor, né? E também em outros tipos de laço, tá? Que a gente pode utilizar. O laço aqui que a gente utilizou, o laço for each, ele é bem legal, bem simples de utilizar, tá? A construção dele aqui é muito simples, a gente tem aqui a declaração da variável que vai receber os valores e aqui o vetor, tá? De onde a gente vai ler os valores um a um. Só que, no caso, ele tem uma limitação porque aqui eu tenho simplesmente o valor. Eu não tenho a posição do vetor na qual eu estou lendo aquele valor. Tá? Em alguns casos pode ser importante a gente saber se aquele valor que eu estou lendo está na posição 0, se está na posição 1, 2 ou 3. Tá? E aí, para isso, a gente pode usar um laço um pouquinho diferente. Pode usar um laço for tradicional. Tá? Vamos ver como fazer isso agora. Então, eu vou comentar aqui esse laço for each, tá? E vou construir aqui meu laço for tradicional aqui embaixo, tá? O laço for tradicional, ele também começa com for, normalmente. Eu vou abrir parênteses. E aqui dentro, pessoal, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, né? E vou dar para ela o nome i. E já vou inicializar ela com o valor 0, tá? Vou colocar um ponto e vírgula. E eu vou colocar assim, i menor do que 4. E aqui na frente eu vou colocar i mais mais, tá? E eu já vou explicar para vocês, passo a passo, o que acontece aqui, tá? Primeira coisa, essa variável i que eu estou colocando aqui, pessoal, ela é uma variável que vai fazer referência aos índices do meu vetor. Então, ela é do tipo inteiro porque os índices são inteiros. 0, 1, 2 e 3. Esses são os índices. Tá? Só uma diferença importante aqui. Com relação ao for each, aqui eu usei int não por causa dos índices do meu vetor, mas porque os valores do meu vetor eram inteiros. O número recebe os valores. Aqui o meu i, se chama i, a gente costuma chamar de i, até por causa disso, porque ele é um índice, tá? E aqui eu vou receber os índices, que são 0, 1, 2 e 3. Então a primeira coisa que eu faço, e esse primeiro passo aqui do for, ele está criando essa variável i, está declarando e inicializando ela com o valor 0. Depois que ele fez isso, pessoal, ele vai olhar, o Java vai olhar aqui para essa segunda instrução que eu tenho depois do ponto e vírgula. I é menor do que 4, e caso essa instrução seja verdadeira, ou seja, se i for menor do que 4, ele vai executar o corpo do laço, vai executar o que está aqui dentro. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar assim, ó, system.out.println, e aí eu vou colocar notas, abre colchetes, i, ou seja, eu estou mandando ele mostrar o vetor notas, tá? O valor que está na posição i, ou seja, o índice i. Tá? Então, é diferente aqui de cima. Aqui eu estava mostrando diretamente o valor que eu estava armazenando em número. Aqui não. Aqui eu estou passando aqui a referência, né, o índice para a posição do vetor que eu quero exibir. Então, quando é 0, 0 é menor do que 4, exibe notas 0. Depois que ele executou isso aqui, pessoal, ele vai executar essa terceira instrução aqui do meu laço, i++, que é um incrementador, ou seja, ele vai simplesmente pegar i e somar 1. Então, i vai virar, de 0 vai virar 1. Ele vai verificar se 1 é menor do que 4, e se for, ele vai executar isso aqui novamente, ou seja, ele vai mostrar notas 1. Depois disso, vai executar isso aqui novamente, e i vai virar 2. 2 é menor do que 4? Sim, e vai mostrar aqui. E assim por diante, até o momento que ele mostrar o 3, né, mostrar notas 3, incrementar para 4, e aí ele vai verificar. I é menor do que 4? Não, porque i é igual a 4. 4 é menor do que 4? Não. E, nesse momento, ele vai interromper o laço, vai sair desse laço. Tudo bem? Então, esse é o laço for comum, né? O laço simples, onde a gente faz a iteração, tá? Usando os índices do vetor. Então, eu vou
executar aqui só para vocês verem que está funcionando, tá? Mostrou aqui os 4 valores. E agora eu vou falar de um probleminha que a gente tem aqui. E qual é esse problema? Alguns já devem ter notado, tá? Aqui eu estou usando 4, né? Eu estou usando um valor literal para o 4 aqui, que seria o tamanho do meu vetor, tá? E isso não é legal. Por quê? Porque se o meu vetor mudar de tamanho, né? Se eu passar para 3 elementos ou passar para 5 elementos, eu vou quebrar esse laço aqui. A gente vai ter um erro, tá? Vamos supor aqui, vou colocar 5 aqui. Vamos ver o erro que vai dar. Run. Ó, exceção na thread main, índice do vetor fora dos limites, né? Array index out of bounds exception. E aí ele dá a descrição aqui. O índice 4 não existe, né? Está fora do limite para um vetor de comprimento 4. Tá? Se o comprimento é 4, o último índice é 3, então eu não posso indexar com 4. Tá? Aprendam, pessoal, isso aqui é uma coisa que é até legal mostrar esse erro para vocês, porque, é um erro super simples, tá? Tá em inglês aqui, alguns alunos podem ter um pouquinho de dificuldade com o inglês, tá? Mas basta jogar no Google aí, no Google Tradutor, e já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Mas o que acontece? A galera não lê os erros, pessoal. Os erros acontecem, as exceções acontecem e o pessoal não lê, fica quebrando a cabeça aqui procurando o problema no código sem nem saber o que está acontecendo de errado. Então leiam os erros, tentem entender o que o erro quer dizer para vocês, tá? E aí fica muito mais simples. Então aqui já dá para ver que o meu erro aqui foi ter trocado o 4 pelo 5 e aí ele vai tentar ler a posição 4 e a posição 4 não existe, tá? Como que eu faço então para que o laço ele faça o número de iterações sempre igual ao número de posições do meu vetor? Para isso, pessoal, eu posso usar uma propriedade do meu vetor no lugar desse número aqui. Ao invés de eu colocar um número fixo aqui, né, uma literal, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, notas, que é o nome do meu vetor, ponto, e aí vocês vão ver que o vetor, pessoal, tá? Ele tem essa propriedade aqui, ó, length, que é comprimento, tá? Essa variável aqui, essa propriedade, ela é um número inteiro que guarda esse númerozinho aqui que a gente usou para declarar o vetor, guarda o comprimento do vetor. Aliás, para declarar não, para inicializar o vetor, tá? Então no comprimento a gente vai ter sempre o número de posições, né, o comprimento do vetor. E aí esse laço aqui agora vai ser um laço dinâmico, né? Ou seja, se o tamanho do meu vetor mudar, o número de iterações do laço vai mudar automaticamente. Vou salvar aqui. Deixa eu limpar aqui a tela para sumir com esse erro. Vou executar novamente, ó. E agora ele executou certinho, tá? Se eu vier aqui, vamos apagar essa parte aqui que eu já não estou mais usando. Vou comentar aqui essa última posição e vou mudar aqui para 3, tá? Vou executar e ó, ele fez as 3, mostrou as 3 posições, tá? Então, aqui, o que é importante vocês saberem? O laço tradicional, como usar, né? O laço for ou para tradicional, questão aqui da declaração, inicialização da nossa variável que vai servir de índice, tá? A comparação que vai ser feita a cada iteração e a incrementação aqui que vai ser feita ao final de cada iteração, tá? E gravar aqui, né, essa propriedade, saber que tem essa propriedade, né, que sempre que a gente declara um vetor, sempre que a gente cria uma variável aí que é um vetor, né, ela vai ter essa propriedade length, né, comprimento, que vai guardar aí o tamanho do nosso vetor. Agora, pessoal, antes da gente continuar, né, antes de ir para os próximos vídeos, eu queria que vocês pausassem esse vídeo, tá? E tentassem fazer um exercício aí por conta própria, tá? O que eu quero que vocês façam? Aqui eu estou exibindo, né, os valores de cada posição do meu vetor. Então, quando eu executo aqui, ele exibe 10, 5, 8 e 6. O que eu quero que vocês façam? Ao invés de exibir 10, 5, 8 e 6, eu quero que vocês exibam 6, 8, 5 e 10. Ou seja, que vocês façam
exibição aí na ordem inversa, né, dos índices do vetor, tá? Ao invés de ser 0, 1, 2 e 3, que ele faça essa iteração 3, 2, 1 e 0, tá? Pausem o vídeo, tentem fazer isso aí e na sequência eu vou mostrar a resolução para vocês. Então, pessoal, como que a gente faz a exibição aí na ordem inversa, tá? Basta que a gente inverta aqui, né, a forma como é feita a iteração aqui embaixo, né, no nosso laço for. Aí como que eu vou fazer isso? Ao invés de começar a iteração em 0, eu tenho que começar na última posição do meu vetor. Ou seja, eu tenho que começar no comprimento do meu vetor menos 1, tá? Então, eu vou começar i igual a notas.length menos 1, tá? Ou seja, notas.length nesse caso aqui é 4, ele vai começar na posição 3. E aí, ao invés de andar para frente, né? Nesse caso aqui ele tentaria ir de 3 para 4, eu tenho que inverter aqui, ó. Ao invés de eu incrementar a variável i, eu tenho que decrementar. Então, de i mais mais vai virar i menos menos, tá? E preciso também inverter a minha comparação, tá? Então, quando que eu vou parar aqui o meu laço? Eu vou parar o meu laço quando i for menor do que 0, né? Então, a minha comparação aqui que eu tenho que fazer, na verdade, a comparação aqui que é feita, né? O valor que é retornado verdadeiro, quando é verdadeiro, ele executa. Então, a comparação que eu tenho que fazer aqui não é se i é menor do que 0. Eu tenho que ver se i ainda é maior ou igual a 0. Tá? Ou seja, enquanto i for maior ou igual a 0, eu vou executar o que está aqui embaixo. Tá? E com isso, eu consigo fazer essa iteração ao contrário. Vou começar em 3, vou para 2, vou para 1, vou para 0. Fui para depois do 0, fui para menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. E aí ele termina essa iteração. Vamos ver se dá certo? Executando. E ó, 6, 8, 5 e 10. 6, 8, 5 e 10. Tá? Deu certinho. Tudo bem? Então, para esse vídeo, por enquanto é só. Depois a gente continua aí brincando um pouquinho mais com os vetores.